Apostasia pessoal, cujo versículo tema está em Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Apostasia aparece 2 vezes no Novo Testamento, né? E o termo grego é como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada, afastar-se daquilo que antes estava ligado, ou seja, apostasia é estar desligado de Deus. Apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo, ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração, a renovação pelo Espírito Santo. Não é simples negação das doutrinas do Novo Testamento pelos inconversos dentro da igreja visível. A apostasia pode envolver 2 aspectos distintos, embora relacionados entre si. O primeiro aspecto é a apostasia teológica. É a rejeição dos ensinamentos originais de Cristo ou dos apóstolos ou de alguns deles. Então, a apostasia tem a ver com rejeitar a palavra também, né? A apostasia também tem um outro aspecto, além de teológico, que é o primeiro, é o aspecto moral. Aquele que era crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Certo? Então eu vou ler aqui alguns versículos agora. Glória a Deus. O primeiro versículo que fala sobre a apostasia teológica é 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo 4:3. Vamos lá. Diz assim, ó: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmos uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Misericórdia, que palavra é essa, gente? Isso aqui vale a pena. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se é isso. Olha, 2 Timóteo 4:3. Gente, eu vou marcar isso aqui, porque isso aqui nós já estamos vivendo, gente. Olha só, presta atenção, eu vou ler de novo. Vou ler de novo. 2 Timóteo 4, versículo 3. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmos uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Eu não ando caçando coisa por aí, né, irmãos? Mas tem um aplicativo que chama Spotify. Tem o Deezer também. Esses aplicativos são de músicas, de hinos também, mas aí o povo também acrescentou nesse aplicativo, eles acrescentaram assim, podcast. O que é podcast? É isso aqui que eu estou falando. Digamos que eu pego esse texto, essa fala minha aqui e põe lá no aplicativo, é podcast. Ô, irmão Rosélia Festa, qual que é a tradução de podcast? Eu não sei, deve ter alguma tradução aí, né? Mas aí eu tava ouvindo lá, né? Falei, vou pôr um podcast aqui, vai. Aí tinha um pregador lá, todo tatuado. Tatuagem até aqui, ó, no pescoço assim, sabe? Falei, Jesus, vou ver o que esse camarada tem pra falar, né? Aí tava lá falando sobre, é que eu não lembro, já tem um tempo isso. Jesus e ovos. Negócio assim, né? Aí eu falei, vou ver. Vamos ver aí, né? Aí eu sei que é o seguinte, dizer que o ovo, para gerar uma vida, tem que ser quebrado, para fazer um bolo tem que ser quebrado,
E aí nessa história de quebrar ovo, né? Tinha que quebrar algumas regras, ó. Aí eu só com a antena em pé, né? E aí ele falou, por que os homens da igreja, homem, não pode se reunir para jogar um bilhar? E eu ouvindo. E tomar uma cerveja. Falei, misericórdia. E o podcast do camarada tava assim, ó, milhões e milhões e milhões de visualização, né? Então, quer dizer, é um ensinamento incomum. É um ensinamento que foge o padrão dos pregadores, daqueles que oram, se enchem do Espírito Santo, né? Um ensinamento que você vai comparar com a igreja de Atos, que foi a igreja que Jesus deixou, né? Em que momento os apóstolos estavam ali num lazer, se distraindo, né? Se divertindo. No momento que Jesus morreu, certo? Jesus morreu. Aí os discípulos, vamos voltar para nossa vidinha de antes. Aí Jesus aparece na beira da praia, o Pedro pelado. Pedro estava pelado, pescando. Quando ele vê que é Jesus, ele pula dentro da água, todo arrependido, todo, né, tristão e tal. E aí? Você vê? É o único momento de uma descontração. Na igreja de Atos mesmo não tem nenhum momento de festinha, de lazer, de comes e bebes, não. É açoite, é vara, é chicotada, é leão, é sangue derramado, é cabeça cortada, é gente crucificada. E aí? Né? Então, a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Apostasia, gente. Olha aí, esse versículo mexeu comigo, gente. Pelo amor de Deus, vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Já chegou. Já chegou. Entendeu? A pessoa chega lá e prega a palavra. Vamos orar, irmão. Vai se encher do Espírito Santo, cara. Ih, atrapalhado aí, ó. O dia que ele tiver, me avisa para eu não vir mais nessa igreja. Mas seguirão seus próprios desejos, arranjarão para si uma porção de mestre que vão dizer a elas o que elas querem ouvir, a elas pessoas, né? Antigamente, quando um pregador vinha e falava a verdade de Deus, o povo falava, vixe, Deus está mandando a gente se converter, ó, Deus está despertando nós, Deus está falando. Hoje, quando um pregador traz a verdade, para ver, lá vem o cara desabafar, né? Então não é Deus. Quando fala algo que eu não quero ouvir, um exemplo, então não é Deus, né? Então esse tema de apostasia aqui é muito bom, muito sério, tá? Muito sério. Aleluia. Olha lá, a irmã tá falando aqui, evangelho do oba-oba, tudo pode, é um perigo. Olha lá, a irmã Rosé falou, podcast em multimídia, formas de publicação. Ah, então é formas de publicação, né? Formas de publicar, por exemplo, um bate-papo, música, entendi. Pode ser o podcast eu pegar uma fala e pôr no Spotify, Deezer, YouTube, não sei o que. É as várias plataformas de multimídia. Então entendi, muito obrigado, irmã Rosélia Festas, muito obrigado, aleluia. Então vamos lá, aqui eu li um versículo falando sobre a apostasia teológica. Agora eu vou ler um versículo também, vou ler aqui 4 versículos no livro de Romanos, falando sobre a apostasia moral, que é o quê? Pessoa que deixa Cristo para ser escravo do pecado, da imoralidade, né? Romanos 6. Jesus maravilhoso. Romanos 6, do 15 ao 23. Vamos ver? Aleluia. O que é isso que quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei?
Hoje os pregadores descem a lenha na lei, né? Então, subentende-se que tá livre, né? Mas não. Ó, o que é isso que quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei? Mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que quando se entrega alguma pessoa para ser escravo dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem você obedece. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por Ele. Mas damos graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Aleluia, fazer o que é direito. Pois falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora vocês têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos somente em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha aí, né? Glória a Deus. Já que a gente está aqui em Romanos, eu vou também ler Romanos 8:6, porque essa passagem aqui, esse tema aqui é muito importante. Romanos 8:6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, viram apóstatas, pois não obedecem à lei de Deus de fato, não podem obedecer. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. É a Bíblia. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não permanece a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Amém? E aí amanhã a gente continua esse tema da apostasia, que tá bom, tô gostando, hein? Tá um tema bom, tá um tema que tá desenvolvendo, desenrolando. E o milagre de Deus está acontecendo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Ó, o irmão Roberto Sabino. Paz do Senhor, irmã Thalita Guimarães. Paz do Senhor, irmã Maria Lúcia. Ô, irmão José Martins. O irmão José Carlos está falando. Eu creio
que para se cumprir as profecias, muitas pessoas vão virar ateu e abrir a porta para um anticristo reinar na terra e perseguir os verdadeiros cristãos, pois os mornos não prevalecerão na igreja e não vão aguentar a perseguição. Vai ser apostasia em massa. Muito certo isso aí, viu, irmão José? Muito certo. Então, quer dizer, o crente só resiste o pecado se estiver na graça de Deus, irmão. Se não tiver na graça de Deus, não resiste. Não resiste. Quer um exemplo? Vou dar o exemplo de Pedro. Minutos antes, horas antes, não muitas horas, Jesus falou: eu vou ser preso. Não, não vai não. Eu não vou deixar. Jesus fala: sai dele, demônio. Já repreendeu o demônio na vida do Pedro. Pedro ficou até meio assim, né? Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, Jesus, jamais. Eu vou até a morte contigo. Prenderam Jesus. Pedrão ficou de longe, assustado. Você parece com um seguidor. Não, eu não sou não. Você parece, hein? Não, eu não sou não. Tá vendo? Ele desviou, Pedro desviou ali, gente. Desviou. Um desvio momentâneo, mas desviou. Né? Agora, quem já é desviado dentro das igrejas? Tem um monte de gente aí. Um monte de gente sem compromisso com Deus. Sem compromisso. Vai para a igreja quando dá, quando pode, quando quer. Entendeu? Eu não tenho churrasco, eu não tenho sítio, eu não tenho represa, eu não tenho pescaria, eu não tenho trabalho, eu não tenho nada. Meu time já jogou ontem, eu vou para a igreja hoje. Entendeu? Agora, se tem qualquer coisa, vamos encher uma laje ali, bora. Vamos carpir um terreno ali, bora. Vamos não sei o que, vamos. Né? Dá pra você fazer uma hora extra aí? Vai pegar no horário do teu culto. Dá, bora. Vixe, eu tô precisando. Entende? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida.